Ô, Ana, você viu aí que há mais duas cidades na fase 1, a mais restrita, né? Marília e Registro. Exato. Isso em relação à semana passada. Semana passada nós tínhamos Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Bauru. Isso, Né? exatamente. As 3 cidades na fase vermelha e o restante do estado na fase laranja, na fase 2. E um alerta, apesar de não ter tido mudança, para Sorocaba e Campinas. Exatamente, mas nada mudou por lá. Isso que chamou a atenção da gente. Isso que chama a atenção. O que será que deve acontecer na semana que vem com essas cidades que estão em alerta? Sorocaba e Campinas. Sorocaba e Campinas. Sorocaba e Campinas. Bom, o prefeito de Marília já disse que não seguirá o Plano São Paulo daqui para frente. Né? Ele falou que deverá seguir como está, na fase 2, com algumas atividades aí funcionando normalmente, como o comércio de rua e o shopping center. Ele já se posicionou e disse que não seguirá o Plano São Paulo. O governo do estado já se posicionou quanto a isso, Ana? Se posicionou sim. A gente tem aqui a fala do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Em entrevista hoje à Rádio Band News FM, ele falou sobre a situação em Marília e qual foi a posição do governo em relação a isso. O caso de Marília ele é recorrente, né? É a terceira vez desde o início do processo de quarentena que o município, através do seu prefeito, busca uma flexibilização maior do que aquela delimitada pelo Estado. Hoje mesmo eu falei com o prefeito pela manhã, apelando para que ele possa cumprir o Plano São Paulo. Existe uma decisão judicial que o obriga a fazer isso lá também. Eu entendo que Marília vai seguir sim no Plano São Paulo, acatando essas recomendações para resguardar a vida da sua população. Ainda nós vamos ter muito diálogo com a Prefeitura. 300 municípios do Estado não têm nenhum leito de UTI, e não tem porque eles não têm essa característica. Eles utilizam um sistema de saúde que é concebido com hospitais estruturantes, com cidades sede e que tem, portanto, uma regulação da saúde regional. Esses leitos, eles ficam no município de Marília, mas eles não são somente de Marília, eles são de toda a região, são regulados pelo CROSS. Portanto, a necessidade desse olhar regional é fundamental. E daí a gente tem que prezar por esse momento de menos isolamento e de mais cooperação entre os municípios e entre Estado e municípios. O secretário Marco Vignoli, ele está considerando a cidade de Marília, pelo que eu entendi, como uma cidade polo. Exatamente. Cidade em que acaba recebendo enfermos de outras cidades menores ali da região. Acho que talvez o problema possa estar aí, ou pode estar aí, viu, Ana? A gente vai conversar agora com o prefeito da cidade de Marília, o Daniel Alonso, que está nos atendendo nessa tarde aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para tentarmos esclarecer esse assunto, né? Prefeito, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender. E eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: o governo do estado, através do Marco Vignoli, já se posicionou e disse que a cidade de Marília é uma cidade polo, uma cidade que recebe enfermos de várias outras cidades menores ao redor aí do senhor. Será que o problema não está aí, ô prefeito? O senhor analisando somente a cidade de Marília e o governo do estado analisando a cidade de Marília junto com toda a região? O senhor acha que o problema pode estar aí ou não? Muito boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel da Atena. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues. Boa tarde. Em primeiro lugar, Marília é sim polo da Divisão Regional de Saúde, onde nós temos 62 municípios, mas tem que deixar claro aqui também que, através de um excelente trabalho da Regional de Saúde, foi feita uma divisão, né, onde nós temos 5 subdivisões. Então, hoje, além de Marília, nós temos mais 4 cidades que têm estrutura de excelência de atendimento, que têm leitos também em quantidade disponíveis, e fazendo com que Marília, até então, viva uma situação bastante confortável, uma vez que toda esta estruturação foi feita. Aqui fica também o meu agradecimento ao governador João Dória e toda a sua equipe, inclusive o secretário de Desenvolvimento, que se empenhou muito no envio de respiradores que chegaram aqui a semana passada. Então, eu posso dizer que eu venho monitorando não só a ocupação de leitos de Marília, mas também de todas essas sub-regiões. E dizer também, Tatena, que hoje apenas 30% dos nossos leitos estão sendo ocupados, e também temos um incremento aí
que vai nos aumentar em 64% os leitos de UTI e 100% os leitos de enfermaria, já sendo habilitado para essa semana, que vai nos dar aí uma condição melhor. O que está acontecendo, Atena? Os critérios do Plano São Paulo, ele leva em consideração a ocupação de leitos, número de variação de casos, de óbitos, e também variação de ocupação de leitos. O que nós questionamos aqui é exatamente esse quesito, variação de ocupação de leitos. Por quê? Porque nós estávamos utilizando muito pouco esses leitos. Marília e região, nós saímos na frente, fizemos a lição de casa, tomamos todas as ações, todas as medidas de fazer funcionar a quarentena, e isso permitiu que o município ficasse um bom tempo sem transmissão de casos. Então, Marília ficou 60 dias sem um óbito, tá? E isso ajudou, fez com que nós tivéssemos aí tempo suficiente para organizar toda a estrutura de saúde da nossa cidade, desde a atenção básica, inclusive os hospitais. Só que com isso, junto com isso, nós tivemos um outro problema. A parte mais prejudicada das atividades, levando em consideração que 80% da cidade estava em funcionamento. Marília é uma cidade que é polo industrial, indústria de alimentos, que funcionou a todo vapor, a área de serviços prefeito, essenciais... Eu só não entendi o seguinte, o senhor disse que está com 30% de ocupação de leitos de UTI. Por que o Estado de São Paulo, então, colocou a cidade de Marília na fase 1, sendo que vocês só têm 30% de ocupação? Então, esse critério que pega, que é o critério de variação. Então, nós estávamos aqui utilizando 6%, 8% os nossos leitos disponíveis de UTI. Veja bem, nós estávamos utilizando uma média de 6% a 8%. Somente agora chegamos a 30%. Então, é claro que o sistema que foi feito, o método que foi criado pela equipe de contingenciamento do Estado, onde a gente está sempre questionando, e este método ele precisa ser revisto, porque internação ou ocupação de leitos, ele varia muito, ou seja, a variação, o nome já diz variação de ocupação de leitos. Então, isso é dinâmico, um dia sobe, outro dia desce. E qual que é a dificuldade nossa? Imagina você, esses comerciantes, que são pequenos empreendedores, e que já sofreram muito, ficaram 70 dias com as suas atividades paralisadas, de repente vê uma luz no fim do túnel, onde o Plano São Paulo flexibilizou a partir do dia 1º de janeiro, dando a eles condição de trabalhar. Então, o pessoal abasteceu as prateleiras, chamou os seus funcionários de volta e começa a trabalhar. E, diga-se de passagem, Joel, já vem sofrendo restrições severas, os protocolos da vigilância sanitária nós não abrimos mão, chamaram seus empregados de volta, aí aumenta a variação. Note bem, não é que aumentou de forma considerável a ocupação de leitos. Uma elevação de ocupação de leitos já faz com que tudo feche. Então, um dia, se a ocupação de leitos estiver baixa, eu permito abrir. Outro dia, se a ocupação de leitos estiver alta, eu tenho que fechar. Sim. É uma loucura isso. Sim, então, mas prefeito... Sim, mas prefeito, assim, Marília está exatamente no meio de Presidente Prudente e Bauru, que são duas regiões que acenderam alerta do governo do estado nas últimas semanas por causa do aumento da ocupação dos leitos de UTI e o aumento repentino também dos casos. O que o governo fala é que a migração de pessoas entre essas cidades, se já é comum em São Paulo, na região metropolitana, no interior é maior ainda, pode acabar elevando demais esses números. Se a intenção de vocês é continuarem abertos, mesmo com a proximidade de duas cidades que estão em situação muito pior, o que vai ser feito, então, para limitar essa circulação de pessoas e evitar que Marília acabe sendo tão prejudicada quanto as outras duas? Ana Paula, uma coisa muito importante que precisa ser dita aqui é que a nossa equipe epidemiológica trabalha focada no monitoramento de todos os nossos casos. Então, eu tenho aqui um dossiê que me permite acompanhar caso a caso, tanto das pessoas que tiveram que foram positivados, como dos suspeitos, e principalmente de todas as pessoas que esse positivado teve contato.
Então, esse trabalho é bem feito, nós fazemos o bloqueio. Para você ter uma ideia, nós não tivemos notificações, ou seja, não tivemos nenhum problema de surtos vindo desse pequeno comércio de rua e dos shoppings. Nós temos a origem e o estudo de cada uma dessas profissões, da onde elas vieram, e todas elas vieram de serviços essenciais. Então, não podemos penalizar esses pequenos comerciantes. Não, eu entendo, essa parte eu entendo, mas assim, prefeito, falando em relação à proximidade dessas outras cidades, o que vai ser feito em relação a essa situação de Marília, que está no meio de duas cidades que estão em situação muito pior, se a intenção é manter aberto? Então, mas aí que está a nossa indignação. Se você pegar, por exemplo, a região de Bauru, a região de Bauru tem hoje 4.120 casos, enquanto a nossa região tem apenas 1.240 casos. O número de óbitos da região de Bauru, hoje, é de 124 óbitos, enquanto Marília temos apenas 40 óbitos. Percebe, então, a discrepância? E outra coisa, a ocupação de leitos de Bauru, da região de Bauru, é o dobro da ocupação de leitos de Marília. Então, por que Marília tem que ser o patinho feio da história? Porque, nas palavras do governo, as pessoas que não couberem nas UTIs dessas cidades que o senhor citou vão para Marília. Não. Aí, isso é a alegação do governo, é só o que eu estou repetindo aqui. Não, veja bem, as divisões regionais, eu estou aqui fazendo comparações de divisões regionais, como você colocou. Prudente é uma divisão regional, Bauru é a outra divisão regional, que são as regiões que fazem fronteira aqui com a nossa região. A nossa região ela está muito bem estruturada. Além de Marília, que é uma cidade polo, evidentemente, onde está sediada a DRS, que é a Divisão Regional de Saúde, nós temos mais 4 micro-regiões que estão muito bem estruturadas. E isso eu devo ao próprio governo do Estado. Sim. O senhor pretende se embasar em alguma determinação judicial? O senhor já está calçado em alguma determinação para seguir dessa forma, eu diria irredutível em relação ao posicionamento do governo do Estado? Joel da Atena, a liminar que nós temos, ela nos dá a autonomia para classificar o município segundo os nossos índices. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos, em hipótese alguma, infringindo o Plano São Paulo. Muito pelo contrário. Estamos seguindo à risca, tudo no que diz respeito aos protocolos, no que diz respeito ao horário de funcionamento, tudo isso está cumprido. A questão aí é apenas a classificação de faixa, é só isso que nós questionamos. E, mais uma vez, é só comparar os números de Marília com qualquer regional de saúde, são 15 mais a capital 16, e nós estamos com índices melhores que qualquer uma outra, talvez com exceção de uma ou outra região. Isso é muito volátil também. Então, só para fechar, prefeito, mesmo depois do secretário ter alegado que conversou com vocês aí na Prefeitura de Marília, nada muda? O comércio que está aberto vai ser mantido aberto, nada vai mudar na cidade? Ana Paula, por força desta decisão judicial que nos concedeu esta liminar, nós precisamos, aí é uma questão de respeito à nossa própria cidade, a população da nossa cidade, que comprou a ideia de enfrentar o Covid desde o início. A cidade se uniu em torno disso. Nós temos um comitê deliberativo, nós estamos embasados, inclusive, com autoridades da cidade, que tem 2 faculdades de medicina, autoridades científicas, médicas, epidemiológicas, sanitaristas, infectologistas, e os gestores dos hospitais locais. Nada é feito, nada é deliberado sem antes passar pelo crivo da saúde, o mesmo que o Estado faz. A única coisa que nós reivindicamos é que nos dê essa autonomia de fazermos a nossa gestão conforme a realidade da nossa cidade. E foi isso que o juiz entendeu, o desembargador entendeu e nos concedeu. Prefeito, para a gente fechar, vamos ouvir novamente o secretário de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, para tentar entender aonde está o X da questão aí, do desentendimento, do posicionamento do senhor e do governo do Estado. Vamos acompanhar, por favor. O caso de Marília ele é recorrente, né? É a terceira vez desde o início do processo de quarentena
que o município, através do seu prefeito, busca uma flexibilização maior do que aquela delimitada pelo Estado. Hoje mesmo eu falei com o prefeito pela manhã, apelando para que ele possa cumprir o Plano São Paulo. Existe uma decisão judicial que o obriga a fazer isso lá também. Eu entendo que Marília vai seguir sim no Plano São Paulo, acatando essas recomendações para resguardar a vida da sua população. Ainda nós vamos ter muito diálogo com a Prefeitura. 300 municípios do Estado não têm nenhum leito de UTI, e não tem porque eles não têm essa característica. Eles utilizam um sistema de saúde que é concebido com hospitais estruturantes, com cidades sede e que tem, portanto, uma regulação da saúde regional. Esses leitos, eles ficam no município de Marília, mas eles não são somente de Marília, eles são de toda a região, são regulados pelo CROSS. Portanto, a necessidade desse olhar regional é fundamental. E daí a gente tem que prezar por esse momento de menos isolamento e de mais cooperação entre os municípios e entre Estado e municípios. Mais uma vez, pelo que eu entendi, o governo do Estado está tratando de uma região mais ampla. E essa região mais ampla, que envolve, é claro, a cidade de Marília, ela, segundo o governo, não tem condição de seguir na fase 2. Esse é o entendimento do governo e o Marco Vignoli disse aí de uma decisão judicial que obriga o senhor a seguir na fase 1. Que decisão seria essa, prefeito? Porque o senhor disse que há uma liminar que o respalda. E o Marco Vignoli disse que há uma determinação judicial que acaba dando força ao Estado, garantindo que a cidade de Marília deveria seguir sim na fase 1. O senhor tem conhecimento dessa determinação judicial? A decisão judicial, Joel da Atena, é exatamente essa, que Marília siga o Plano São Paulo, e nós estamos seguindo, só que o juiz deu a Marília autonomia para que ela faça a sua classificação dentro dos seus próprios índices. Evidentemente que nós levamos em consideração também os índices das nossas outras 4 micro-regiões que pertencem à nossa divisão regional de saúde. Só que hoje eu posso lhe garantir, só para você ter uma ideia, das 5 notas, dos 5 critérios que fazem a classificação de faixas, a nossa região tem 3 notas verdes, apenas uma laranja e apenas uma vermelha, que é aí que está o X da questão. O método, ele não leva em consideração uma média, mas sim ele pega a pior nota e classifica pela pior nota. E quando nós olhamos que a pior nota é variação de internação, nós questionamos exatamente isso, porque aqui na nossa cidade, a variação de internação da última semana foi inferior da outra semana comparada pelo Estado. Entendi, ficou claro agora. Prefeito Daniel Alonso, muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Bom trabalho ao senhor, tá ok? Obrigada, prefeito. Muito obrigado a Ana Paula, a você, Joel da Atena, e exatamente isso. Vamos trabalhar, Bora Brasil. Bora Brasil, vamos que vamos, prefeito. Um abraço pro senhor, bom trabalho.